Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Estamos aqui no canal Barbeiragem. Você já sabe, segunda temporada. Aqui, o seu sonho nos motiva. Hoje eu recebo um amigo, um brother, um parceiro, que eu já conheço já há algum tempo, mas que durante a pandemia nós nos aproximamos mais, nós tínhamos muitos projetos, muitas conversas. Lino Augusto Salles da Rocha, Quinho, mais obrigado. conhecido como Lino Salles. Presente. Que acho que é só tua mãe te chamava assim, né? Pô, meu pai, quando me dava esporro. Lino Augusto. Chamou o nome completo, já era. Apanhava. Não, cara, tremia. Já ficava assim, que merda que eu fiz. E às Terrível. vezes apanhava até sem saber o que tinha feito. A maior parte das vezes. 90%. E aí, Lino? O Lino tem uma história muito rica, principalmente para quem sonha em ser uma das melhores profissões do mundo, que eu considero, que é ser produtor. Quem é produtor faz qualquer coisa. Literalmente qualquer coisa. Produtor e vendedor de shopping, né? Que eu falo, são as duas profissões que acredito que todo ser humano deveria passar por isso. Tinha que passar por isso. Lidar com o público é muito complicado. E assim, a gente que lida com o público da noite é mais complicado ainda, porque muita gente não entende que o produtor tá ali, tá trabalhando. A pessoa às vezes acha que só vê o glamour, sabe? Ah, pô, tu tá viajando, isso, aquilo. E não é. Eu tô trabalhando. Então muitas vezes a pessoa não entende que tô abdicando da minha família, horas de sono, alimentação, saúde. Saúde mental, então. Acho que o que mais peca é a saúde mental. Eu também fui produtor, né? Então, fiz alguns shows, trabalhei com alguns artistas. Então, assim, muita coisa envolvida, até mais do que você falou aí agora. E a gente tem que cruzar e cabecear, literalmente. A gente tem que ser de circo. Bem isso. Multifunção. Tem que ter muito. Saber. Eu costumo dizer que você não precisa saber tudo, mas você tem que entender como é que funciona cada setor. Aí ali dentro você começa a moldar para que lado você quer ir. Eu penso muito dessa forma, mas é como quando eu trabalhei em loja, né? Então logo vi. foi até engraçado quando eu fui trabalhar em loja. Fui trabalhar numa marca, uma loja de departamento grande. Eu lembro como se fosse ontem. Eu na sala de dinâmica ali. Aí a menina virou, falou assim, ó, a gente tem a função de estoquista, o estoquista faz isso, o vendedor faz isso, o caixa, e tinha uma outra função que eu não recordo agora o que que era. Aí ela, quero saber de todo mundo aqui quem quer o quê. E tudo que acontecia nessa dinâmica, ela começava pelo meu lado. Só que quando ela veio com essa parte de função, ela começou pelo lado oposto. E ela contou uma história que eu assim, achei muito bacana, que ela falava que tinha um gerente, que ele tinha começado como estoquista e virou gerente. Aí eu tô lá na sala, tô precisando do emprego, filho pequeno. Aí, pô, ela falando e tal. Aí, caixa, atendente, vendedor, caixa, atendente, vendedor. Aí tô vendo o negócio chegando assim pro final. Ela olhou pra mim, e você? Eu falei, estoquista. Ela, pô, mas estoquista? Eu falei, é. Ela, como assim? Eu falei, pô, vamos lá, quantas pessoas tem na sala? Ela, vocês são 35. Eu falei, ninguém escolheu pra estoquista, né? A probabilidade de eu entrar é muito grande, que a galera, ninguém quer estoquista, porque o salário era mais baixo. E outra coisa, como é que eu, como gerente, posso chegar para um estoquista e falar pro cara assim, tá fazendo errado, se eu não conheço a função? Ganho emprego. Você foi pelo caminho mais difícil que tornaria o seu percurso mais fácil. Eu ganhei emprego ali. Aí até as duas pessoas que estavam depois de mim falaram, não, estoquista, estoquista. E o pessoal que estava na outra E a ponta... concorrência era menor. Muito menor, muito menor. Boa, boa, boa essa, porque as pessoas, o ser humano tem aquela coisa da facilidade. Vou fazer o que todo mundo faz. E tem uma analogia que nem sempre o pote de ouro está na direção que todo mundo está andando. Tem que passar pelas pedras. Não tem como, você vai ter que passar pelas pedras, pelos espinhos. Chorei muito, pô, aprendi muito, aprendi muito. Até hoje na produção, que às vezes as pessoas olham assim, pô, mas tá trabalhando com fulano e outro. Cara, eu passo problema, tem muito problema. Agora, há pouco tempo atrás, até complicado falar isso, o artista recebeu um convite, um pedido de uma fã para poder
ir pro show, aquela coisa toda. Aí ele falou, ó, entre em contato com ela, fala com ela, libera a entrada dela, aquela coisa toda. Liberei a entrada dela. Ela, pô, queria tirar uma foto. Eu falei, não tô me tirando foto, porque, pô, acabou de ter um filho, o menino não tem nem um mês de nascido, não tomou as vacinas, aquela coisa toda. Entendeu? Veio o carnaval, me pediu ingresso. Me pediu ingresso pro camarote. Falei, pô, não tem como e tal. Ah, não, que eu vou pro camarote. Falei, não, tudo bem. Lá eu vou tirar foto, né? Falei, não sei, não prometo. Não aconteceu de novo. Cara, ela foi pra internet, me esculhambou. Literalmente, me Sério? esculhambou o artista. Marcou. Aí eu falei, cara, fui lá, repostei. Eu falei, pô, amore, já entrei aqui, amore. Como eu te falei, não tá tendo atendimento por conta disso. No final, botei pra ela, passar bem. Aí depois eu... Infelizmente, Lino, infelizmente as pessoas acham que o artista é super-herói, que o artista vai estar sempre naquela vibe. rindo, E é ser esquece que é ser humano. humano. Ser humano. Esquece que é ser Tem um humano. filho que nasceu, tem um filho que não tomou a vacina, tem essa complicação ainda de Covid que ainda não está tão bem esclarecido, tão E bem muitas vezes também não resolvido. entende que por trás do artista tem várias famílias. É. Tem várias famílias. Então tem dia que o cara não tá bem, não quer atender. Normal. E é direito dele. Até porque, hoje em dia eu até falo isso, tem uma galera que não entende. Quando você contrata um artista, você está contratando ele para fazer o quê? O show. A foto, o vídeo. Depende muito do dia, do momento. E é um atrativo, né? O cara não é obrigado a fazer. Então, e às vezes tem aquele voo da madrugada que pouca gente sabe e acha que, pô, mó amarra, né? Não... Já quantas aconteceu vezes com a eu fui gente. sair para fazer o tal do bate-volta? Fazia o show. Porque só tem aquele voo naquele horário. Às vezes você vai fazer uma conexão, vai fazer um outro voo. E aconteceu a gente aqui conversando com a Dandara que foi Pô, mãe a Dandara é um agora. amor de pessoa. Então, assim, é legal trazer o artista, como eu já trouxe a Dandara, e trazer agora o produtor do artista. Porque eu São já fui visões produtor. diferentes, mas vivem isso a aí, mesma... a mesma parada. Entendeu? Porque a produção, quem vai para curtir, a gente já foi curtir várias vezes, é uma parada, é uma coisa. Hoje eu não consigo mais curtir um show. Não vai, eu Não nunca vou, não consigo ir para um show. Porque você fica prestando atenção nos detalhes, você acha que está trabalhando, a tua mente... E às vezes eu me ofereço, quando é show de amigo, eu me ofereço, eu falo, cara, se tiver precisando de ajuda... Vê alguma coisa errada, pô, tu fica... Nossa! E o produtor é ninja, né? Ele vê o que ninguém vê. Tem coisa que acontece que, tipo, você pula na frente do problema. E isso que a maior parte não entende. Porque é muito fácil você falar assim, sou produtor. Legal. Mas e aí, o que você faz de O diferente? que você agrega? Sabe, eu sou o primeiro, isso eu posso te afirmar, eu sou o primeiro no Brasil a fazer a produção do show e ao mesmo tempo entregar foto e vídeo. Ninguém fazia. Isso eu tô falando... Agora, recente. Eu comecei a fazer foto e vídeo em shows tem 6, 7 anos. Só que a galera começou a fazer isso agora, negócio de 3, 4, pouquinho antes da pandemia. Pouco antes. Entende? Que começou essa coisa do ao vivo e tal, mas, pô, já fazia isso Live. antes. Já fazia antes. E a galera, quando eu comecei com isso, vários falavam, você é maluco. Eu escutei muito isso, tu é maluco, cara. Fazer foto e vídeo ainda. Não tinha. Ainda mais na questão do samba, não tinha. E como foi que você... Acabou que hoje nós estamos fazendo uma dinâmica diferente, mas depois a gente vai lá para a infância, para a gente tentar entender melhor, né? Sim. Mas como foi que você caiu na produção de show? É até bizarro essa história. Porque, por exemplo, eu perdi meus pais muito cedo. Minha mãe eu tinha 9 anos, meu pai já estava com 14. E eu perdi meu pai naquele período da adolescência. Então, eu lembro disso assim, perfeitamente, que eu ia pra discoteca e do outro lado do clube tinha uma roda de samba. Eu odiava samba. Odiava. Lembra? Rádio Tropical, meu pai ouvia Rádio Tropical, aquela coisa toda. E era engraçado que quando terminava a boate ali, a discoteca, meu pai mandava me chamar na portaria do clube. Aí a galera, não sei o quê. Só que meu pai me chamava pra ir pro samba. Então saía dali, ia pro samba e vários amigos meus, muito mais velhos, tinham que voltar pra casa. Eu tava indo pro samba e voltava assim, 4 da manhã, dessas rodas de samba que meu pai frequentava. Então ali eu já comecei a meio que a entender, porque assim, como eu não gostava, eu ficava meio que num canto e ficava vendo a galera trabalhando ali por trás.
Aí, nesse período, foi quando eu ia morar na Grécia com a minha irmã. Minha irmã já morava lá. E eu resolvi não ir. Na época eu namorava uma menina e tal. Aí, aquela coisa de Adolescente. apaixonado e tal. Resolvi ficar no Brasil. A minha tia, que ela teve uma perda na família, ela foi morar lá em casa. Que é a mãe, hoje, do seu Jorge. Hoje não, né? Sempre foi a mãe dele. Mas assim, eu não consigo falar, porque pra mim é o Jorge. Eles foram morar lá em casa e foi no período que começou o Farofa Carioca. Então eu comecei a entender um pouquinho mais, que eu comecei a ver como é que funcionava teatro, como é que funcionava show. E eu comecei a prestar mais atenção nessa parte de trás de palco. Na época eu tocava até trompete, mas eu não era aquilo que eu queria. Eu comecei a me dedicar um pouco mais a isso. Com 18 anos, eu fui começar a trabalhar com um amigo numa produção de festa que ele fazia. Aí foi quando eu comecei a realmente trabalhar com produção de festas. Aí logo depois comecei a trabalhar com show. O primeiro show que eu fui fazer foi do Diogo Nogueira. Quando ele fez aquele CD, Tô Saindo Pra Gandaia, desse CD. Eu fui fazer o lançamento desse CD dele. Aí foi quando a coisa assim, me apaixonei realmente pela coisa. Aí eu comecei a trabalhei muito de graça pros outros. Porque eu não tinha faculdade como tem agora. Então eu aprendi, aliás, eu aprendo até hoje na dor. Então eu comecei a fazer algumas coisas. Eu trabalhei no Forfã, no DVD do Forfã, que a galera aqui do Rio mais antiga lembra do Forfã, então eu fiz Forfã. Aí foi quando eu comecei realmente a gostar disso. Aí foi quando o Dudu, que eu digo Dudu Nobre, me chamou para vir trabalhar com ele. Eu fiquei 10 anos. 10 anos fazendo Dudu. O que as pessoas não sabem, algumas, e outras não associam, né? Que você é primo do Dudu Nobre e primo do seu Jorge. E as pessoas não associam que eles eles são também são primos. primos. Que a minha mãe é irmã da mãe do Jorge e da irmã da mãe do Dudu. Só que Então é muita gente não... primo legítimo. E o Dudu, ele é meu primo e meu padrinho. Ele é meu padrinho de batismo. Tem que tomar a benção. E foi justamente ali que a gente se conheceu. João Pessoa, Verdade. não lembro o ano. O ano Num não show, lembro. eu tinha levado o Dudu antes. Isso. E aquele show que eu levei o Dudu, Eu cheguei com a banda depois. aquela viagem, foi uma viagem muito marcante, que tinha um Camilão, Pô, entendeu? Tinha o Corvo, foi avô. Corvo da Pedreira. Então assim, e quando a gente se conheceu, devido a essa viagem, que foi uma viagem bem diferente, então a gente já se conhecia sem se conhecer, Sem se né? conhecer. Porque, no entanto, Sem se quando a gente conhecer. se conheceu, Que lá no lembrou show, dessa em João história. Pessoa, não tem como, até hoje, quando eu encontro o Dudu, a gente fala dessa história, né? Ficou Foram marcante. 7 dias bem que marcante. todo mundo que entra na banda, ele faz questão de contar que Foi bem nós marcante passamos aquilo. 7 dias no Nordeste. E foram 7 dias, assim, leves. Bem 7 light, dias. sem aquela pressão. E De ser o Dudu Nobre. Era o Dudu. é. Era o Dudu que tava ali com a gente. O Dudu, que teu primo, que você cresceu, né? Isso, eu falo muito isso. As pessoas... Eu não consigo, por exemplo... O Dudu, pra mim, vai ser sempre o Dudu. Porque eu, desde sempre, é o Dudu. O Jorge, desde sempre, é o Jorge. Eu até falei uma vez, a visão que eu tenho do Jorge, muito na minha cabeça, era do Jorge chegando lá em casa, jogando pedra na minha janela, pra poder abrir a porta, pra ele entrar sem ter que acordar minha tia, que minha tia foi morar com... Aliás, a gente se tornou uma família ali. A galera até brinca assim, falando que eu sou o filho mais novo, que eu sou o irmão mais novo. E assim, foi... Aprendi muito. Aprendo até hoje. Muito legal, porque é um privilégio. Quem não queria ser primo do Dudu Nobre e do seu Jorge? E eu vou te falar, eu demorei muito a entender... Separar isso? A separar o Lino primo do Lino produtor. Eu demorei um pouco para entender a separar isso daí. E isso foi até meio complicado no começo, porque a banda... É A banda... do Jorge. Não, do Dudu. Ah, do Dudu? Eu tive um problema no começo, assim... Meu primeiro show. Cheguei pra fazer o primeiro show. Primeiro show, literalmente, é... Que ano era isso? 2010. 2010, se eu não me engano. Porque eu fui realmente trabalhar como produtor dele. Ah, entendi. Aí cheguei pra fazer o show, primeiro show fora do Rio, Blumenau. Eu falei, pô, vambora. Aí cheguei lá no show e tal. Isso era uma cultura que tinha muito
no samba. O cara tá tocando, tinha uma garrafa de cerveja, tinha um copo de cerveja. E eu, por vir dessa outra galera, aquilo me incomodava. Quando eu olhava o palco, que eu via a garrafa de cerveja, copo, aquilo me incomodava. Deixava sujo o palco. Aí eu tô vendo, aí tinha um amigo, cara, o cara tocando no show. Aí ele aqui na caixa. Tum. Dormiu. Aí o amigo foi lá e tum, ele acordou e tum. Dormiu de novo, aí catucaram ele. Aí eu chamei o Dudu depois, terminou o show, falei, pô, Dudu, olha só, aconteceu isso, isso, isso. Pô, desculpa, tá errado. Porque eu sou muito criticado por isso. Sou muito criticado por esse meu ponto de vista. A gente tá ali pra trabalhar. Não tá pra se divertir. Só que o público tá se divertindo, só que a gente tá trabalhando. E muita gente não entende isso. Então, assim, quando eu tenho bandas ou músicos que têm problema com bebida, eu falo, cara, bebe depois do show. Antes do show, não. Porque eles têm que entender que, Dudu, Jorge, Arlindo, enfim, qualquer um que seja artista, não é um artista, que dali é uma empresa. Entende? Eu vejo a pessoa como uma empresa. Então, muitos dessa galera do show não conseguem ter essa visão. Eu falei, chamei o Dudu, falei, cara, tá errado, os caras estão bebendo e tal, o cara dormiu no palco e tal. Aí o Dudu, ó, tem carta branca pra tu fazer o que quiser. Eu falei, sério? Ele, sério? Eu falei, então acabou cerveja pra banda. Ele, eu falei, enquanto não souber beber, acabou cerveja. Eu falei, ó, tu vai arrumar um problema. Eu falei, bato no peito. Segundo show, quando os caras já chegaram lá no camarim, cadê a cerveja? Aí já chegaram no contratante, não, o contratante, foi ele que mandou. Aí vieram falar comigo, eu falei, ó, cara, enquanto vocês não souberem beber, ou enquanto vocês não agirem como amigo do cara que tá contigo na banda, acabou. É água, açúcar, refrigerante, Gatorade. Os caras, falei, acabou, cara. Até vocês entenderem como é que funciona a coisa. Hoje em dia, assim, super tranquilo. Todo mundo com quem eu trabalho, eu não tem mais esse problema com bebida. Mas hoje melhorou muito isso. Muito. Assim, Então, eu acho a que galera tá mais músico profissional. é isso aí que eu ia Tá falar. mais profissional. Isso O daí era uma galera músico, mais antiga que... mais raiz, vamos dizer assim. Só que, cara, acabou isso. Hoje em dia a gente tem que ir telefone, cara, acaba com uma carreira. Me veio uma história agora, que eu não vou citar nome, mas tinha um artista que trabalhava com uma top baiana. Cara, que o cara atrasava show. Nossa. O cara perdia voo. O cara ficava loucão. Um dos maiores músicos. Aí você bota na balança, até onde vale a pena. Sai caro demais isso. Ter isso. O custo-benefício. E O o cara é cara absurdo, era top, produtor dela. Só que quando Hoje você bota tá na no balança, ostracismo, não sei nem onde ele está, não vou nem citar o nome para não expor ninguém, mas o cara estava ao lado de uma das maiores e devido a isso, porque tem que entender o seguinte, você está trabalhando e o público comprou ali, você tem que dar o teu melhor, cara. Pô, eu sou super solícito, eu falo pra todo mundo, de todas as produções que eu trabalho, eu sou mais vaselina. Sou mais vaselina, sabe aquele... Porque, assim, eu entendo, por exemplo, eu sempre convivi com essa galera da música desde pequeno por conta da minha tia, a mãe do Dudu, que tinha uma roda de samba que... Uma das primeiras do Rio de Janeiro, né? Eu falo pra todo mundo, hoje, tia Doca, minha tia já fazia isso em 83, Mas é engraçado que esse samba da tua tia não foi muito difundido, assim, não é muito falado, é só ali na bolha. Porque era uma roda de samba assim, eu não vou falar que eu lembro, porque realmente eu devia ter uns 6 anos, mas eu tenho flashes daquelas coisas. Eu lembro do Zeca, Beto Sem Braço, Fundo de Quintal, Bete. Essa galera é a galera que ia pra esse samba da minha tia. Então, eu acho que também, pelo fato de hoje a gente ter internet, essa coisa toda, antigamente não tinha câmera. Tanto é que eu falo, eu tenho flashes. Tem flash dessa coisa toda e assim, muitas histórias em casa. Pô, aquele samba que teve foto. Tinha algumas fotos assim, meio que perdidas. Quando conseguia revelar, porque a Quando foto conseguia queimava. Quantas fotos foram queimadas? Perdi muito. Assim, muita coisa se perdeu. Muita coisa se perdeu. E é uma pena porque isso é história, né? Isso é a realidade. Aquele famoso Angudo Gomes. Ele botava a barraquinha na porta do samba da minha tia. É mesmo. Isso é uma coisa assim que a gente ali, quem viveu aquilo dali sabe. Aí hoje em dia você fala, pô, Angudo Gomes. Pô, o cara tinha uma barraquinha na roda de samba dela. Essa eu não sabia. Tinha. Ih, tem muita coisa. Muita coisa.
Eu lembro assim, vagamente. Eu lembro mais por conta do Dudu falar. Do Zeca chegar, tipo, tá cansado, aquela coisa toda, depois de fazer o samba, a gente sair da cama e dormir, tipo, na beliche, meio que junto, pro Zeca dormir na cama. Essa Entende? ligação é muito forte, né? Ele é muito Muito, forte. muito. E você tocava um instrumento Totalmente diferente, totalmente totalmente distinto, diferente. né? E qual era o sonho do Lino moleque ali? Eu, Voltando de mais ao início, tempo. lá atrás, no começo, eu queria jogar bola. Como a A maioria, maioria. né? Não foi. Aí eu comecei. A minha mãe me implantou essa coisa da música. Eu acho que também por conta do Dudu, de tocar, aquela coisa toda. Então eu comecei nessa coisa da música. Também não era uma coisa que eu queria tanto, porque eu tenho problema de afta. Então, e para trompete é muito complicado. Então eu meio que deixei isso de lado. Aí quando o Jorge foi morar lá em casa, que essa coisa mesmo explodiu mais para mim. Então comecei a meio que entender como é que funcionava, que foi aquela coisa assim, eu posso trabalhar no meio, mas não ser músico, tá ali na frente, mas estou por trás. Eu gosto muito dessa coisa de entender como é que funciona uma pré-produção, porque a galera também não entende isso. O show pra gente só acaba quando O show começa antes de começar e termina depois que o do artista fim. chega em casa. Quando o artista chega em casa, fala, agora acabou. Verdade. Que já aconteceu comigo de tipo, tá na van indo embora pra casa, eu moro no Meia, ali, e o Dudu mora depois, aí tá vindo meio que se esconder assim na van, falar, cara, quando chegar ali na saída 2 eu vou descer. A van encostava, quando eu desci, ele, opa, não, tem que deixar o artista em casa. Eu falei, cara, não acredito, Tu mano. tem que ir pra Aí dar deixava volta ao ele, mundo e mas voltar. assim, era uma coisa que depois eu fui entender. Eu fui entender isso depois de um tempo. Que de início eu não entendia. Eu falava, cara, eu olhava assim, pô, tá de sacanagem, passei na porta da minha casa. Mas depois eu fui entender que realmente o trabalho só acaba depois que você deixa o cara, você sabe que o cara tá bem. Aí fala, pô, agora acabou meu trabalho, vou pra casa. E eu também falo muito pro pessoal, quer fazer qualquer tipo de besteira, tira a camisa. Porque é o nome do artista. Por mais O que meu hoje nome vai tenha sair assim. internet, No jornal vai por sair mais isso que aqui. tenha internet, Agora o nome do artista. é sempre o artista é o capitão do time, o artista é que bota a cara. Eu tenho muito medo disso. Muito, muito, muito medo. Então, assim, eu tenho muito cuidado com o que eu falo ali naquele ambiente do show pra pessoa, como eu trato as pessoas. Porque eu sou o primeiro contato do público com o artista. Então, se eu for um cara escroto, o que vão achar do artista? Poxa, o artista também E é. às vezes nem chega no artista isso aí. Às vezes não, a maioria A das maioria, vezes. maioria das vezes. Quantos e quantos. Pô, a gente não necessita ficar citando nomes. Quantos produtores você conhece que se acha mais artista que o artista? Muito. Tem vários, E vários. aí o cara bota um monte de empecilho, aí quando chega o artista, Não é apertando a nada mão de daquilo. todo mundo, trocando ideia, chamando pro camarim, oferecendo uma bebida, um rango. Claro que eu não posso facilitar para todo mundo. Eu também tenho Lógico. que. Pô, é um artista, você tem que ter aquela coisa. A blindagem. Sabe? É intocável, mas é tocável. Aquela coisa assim, de botar bem equilibrado. Mas assim, é complicado. É complicado você lidar com. Saber. E imagina para mim ter que fazer isso com o Dudu e com o Que Jorge. ainda é primo. Eu não sabia, não sabia. Eu levei, acho que 1 ano e meio, 2 anos para entender isso, como separar. Mas também depois que eu consegui separar o profissional do familiar. Hoje em dia, por exemplo, hoje eu não consigo. Agora não, porque eu não faço mais parte da equipe do Dudu, mas eu não consegui ir na festa na casa do Dudu. Porque eu me colocava como funcionário. Sério, é um troço absurdo pra mim falar, cara, eu não consigo ir na festa. E ele me dava esporra, ele, cara, tu não vai lá em casa. Eu chegava na casa dele assim. Até para manter o distanciamento, né? Para ver aquele. Existe o respeito, existe tudo, mas, pô. Pô, várias vezes chegava na casa dele pra almoçar, pô, pegava e ia pra cozinha. Ele, pô, almoça aqui, não sei o que, tal, blá, blá. Eu falei, não. Aí ele pegava e ia pra cozinha também. Várias. Hoje em dia com o Jorge isso acontece muito comigo. Eu falo, cara. Ele às vezes fala assim, cara, tu não come lá no camarim. Eu falo, não, eu como, né? Só que depois que você vai embora. Mas enquanto você tá aqui, pô, fico aqui, deixa aqui no cantinho. Porque tem que deixar o cara à vontade também. E aquela coisa. Aí você vai entender meu lado. Como que eu posso cobrar algo da minha banda ou da minha Você não der equipe? o exemplo. Por isso que hoje em dia, graças a Deus, eu entendi como é que funciona e eu separo isso muito bem. Separo muito bem. E esse é um grande diferencial, né? Porque
os artistas, N artistas, né? Todo dia surge um artista novo. Uhum. E existe uma galera de produção também muito boa que a gente Muito, vê. muito. Mas também existe muita gente despreparada, né? Que está começando. Como você começou, como eu Uhum. comecei. Então, é bom você ter esse discernimento aí o mais rápido possível. O Porque quanto mais facilita rápido, o teu melhor. trabalho. Depois que tu Muito. entende o jogo, fica muito mais fácil. E assim, Depois que tu entende o artista, cada artista cada é um artista tem uma artista. necessidade. E você entender essa necessidade do teu artista, ele é muito complicado. Facilita. E assim, hoje em dia, a gente ainda pode agradecer que tem internet. Quando eu comecei, e assim, sabe como é que foi a minha coisa com o Dudu? Ele virou pra mim e falou assim, pô, tem a vaga lá, vem trabalhar comigo e tal. Blá, blá. Eu falei, tá bom, vou fazer o quê? Não, tu vai fazer produção. Eu falei, não, legal. Aí fui fazer o show, eu falei, e aí, como é que é ele? Se vira aí. Foi assim, se vira aí. Aprende aí. Pô, aprende aí como? Sabe? Não tem manual. Errei muito, mas é uma coisa que eu falo pra todo mundo. Cometo erro até hoje, mas erro novo. Erro antigo, faço não. Tenho erro novo. Por exemplo, pô, vou dar assim, o último grande erro meu. Hoje eu cuido do camarim do Jorge, eu faço o executivo do Jorge hoje. Cheguei pra fazer um show, aí geralmente quando ele sai de casa ele vai e me manda, ou do hotel ele me manda a localização. Então eu vi a localização e falei, pô, legal, dá tempo de deixar tudo preparado. Ele antecipou a chegada. E pra minha, não sei se foi minha sorte ou meu azar, nesse dia na cidade no bairro teve um problema de queda de luz. Então a cozinha atrasou. Quando ele chegou, a gente tava assim, tipo, vindo com as coisas do camarim, botando assim. Aí ele olhou pra minha cara e ele, pô, não sei o que, começou, tá certo, tá certo. Aí ele, pô, falou pra cacete, eu falei, gente, respirei, saí de perto, pouquinho. Eu acho que eu fiquei uns 20 minutos sentado na escada, sabe? Controlando minhas emoções ali, aí eu voltei, botei as paradas todas certinho ali, eu falei, ó, tá tudo certinho aqui e tal. Ele, não, valeu. Aí quando terminou ali, depois eu voltei nele e falei, pô, Jorge, olha só, te pedi desculpa, mas assim, atrasou tudo porque a gente teve um problema de queda de luz. Inclusive o show vai atrasar em 20 minutos, que é os 20 minutos que você adiantou. Então assim, pra não ter você cantando e o pessoal comendo, o show vai começar 20 minutos depois, mais à frente. Ele, então por isso que atrasou aqui a comida, né, não sei o que. Eu falei, Ele, tá. Então hoje em dia, quando eu vou pro show, eu te falo de coração, eu sou o primeiro a chegar, eu saio junto com a equipe da técnica. Varrendo, que a técnica tem que pegar o case, tem que pegar não sei o quê. Eu saio primeiro que a técnica. Eu chego primeiro do que eles, monto o camarim da técnica, monto o camarim da banda, monto o camarim do Jorge, monto o camarim da produção. Aí chega todo mundo janta. Eu só consigo comer depois que eu boto o Jorge no palco. Que eu não consigo comer. Não sei se é ansiedade. Eu entendo. Porque a gente quer que dê certo e a grande verdade, pelo menos comigo acontecia, a gente quer que acabe bem, cara. Então, tu fica naquela ânsia de que, cara, eu não posso piscar, eu não posso dar mole. E tu faz de tudo para dar certo, cara. E às vezes um piscar de olhos, É quando acontece uma coisa. aí desanda tudo, aí fica aquele clima chato. Então, tipo, se você fizer tudo certo, o risco de acontecer alguma coisa errada no show é grande. Imagina se tu der mole, se tu distrair. Se tu for pegar uma água para beber e, sei lá, a corda do violão arrebenta. E pode acontecer de tudo, de tudo. Agora na turnê Irmãos, foi um troço assim, eu nunca presenciei aquilo. Em todos os shows que eu já fiz na minha vida, eu nunca presenciei aquilo. Tem um palco, aí tem um gradil, e fico em segurança. A menina pulou do gradil para essa área entre palco e gradil. Ela subiu no palco. Sabe o TP? Ela quebrou o TP. Ela subiu, saiu pisando e ficou aquela coisa assim, tipo, cara, ela passou pela segurança. Como é que ela, sabe? Como que ela passou pela segurança? Então, hoje em dia, eu tenho muito cuidado com essa coisa de ver ali isso. E aquela coisa também, a gente tem que ter muito cuidado na hora de tirar essa pessoa. Porque tudo vai recair sobre o artista. Se eu for um pouco mais estúpido, Ríspido. pô, tinha necessidade de fazer aquilo. E hoje em dia é muito isso. Só que assim, que nem aconteceu comigo agora na Bahia.
Fomos pra Bahia fazer um show, tava garoando, aí o carro saindo com o Jorge, aí veio um senhor. Aí veio o senhor pra aqui, se jogou no carro. E eu tava vindo, aí tinha um carro da PM como batedor, o carro dele e um outro carro. Aí eu fui nele, falei, não, chefe, não faz isso não, cara, tá chovendo. O risco dele escorregar ali e se machucar era grande. Eu falei, pô, não faz isso não, você pode cair e se machucar. Ele, falei, não, pô, todo respeito, faz isso não, isso aqui. Ele, você tá certo. Ele virou pra trás. A minha sorte é que eu tive o reflexo. Ele veio pra me dar um soco. Quando ele veio dar o soco, só deu tempo de puxar assim o rosto. A mão dele passou. Que isso? Pô, quando passou, o sangue já ferveu. Aí eu segurei, quando eu olho pra cara do Jorge olhando pra minha cara assim, eu falei, não. Aí eu só falei, chefe, não faz isso, desnecessário isso e tal, blá, blá, blá. Ele, pô, filho, verdade, você tá certo. Entende? Mas é aquela coisa que eu falo. Às vezes a pessoa tá tão emocionada de chegar próximo do artista que não consegue medir essas ações dela. E ela não entende que essa ação dela pode causar um acidente muito grave. Por conta de uma foto. O de efeito tá perto. colateral. E nem é minha função, sabe? Mas assim, eu tô ali pra zelar pelo cara também. E não só ele, como também o público dele. Então, assim, tem uma galera que às vezes não entende muito essa coisa, que acha que o produtor é o quê? O cara vai chegar ali, vai, sei lá, cuidar do cara subir no palco, vai muito além. Vai muito além, muito Então, além. você que sonha em ser produtor, não é essa uva, não Nunca é essa será. molezinha. Nunca será. Porque vê lá viajando, como você falou, vê tudo isso, e não é. Pensa que você Essa tá indo... é a menor parte. Pensa que você tá em, sei lá, em Jurerê. Caraca, tá em Jurerê. Cara, mas não viu que você saiu de casa às 5 da manhã. Você pegou trânsito pra chegar no aeroporto. Aí você pega um avião, aí tu desce na cidade, aí tu entra numa van, tu vai pro local. Quantas e quantas vezes? Chega no hotel, só deixa a mochila, vai pro local do show. Monta, passa som, volta pro hotel, almoça. Literalmente, tira o tênis, abre a calça. Dá aquela relaxada, toma um banho, bota a roupa, vai pro show. Faz o show, termina o show, aí o cara tem que atender um monte de gente, volta pro hotel, toma um banho, 6 da manhã, tá saindo pra pegar o voo pra ir pra outro lugar. E as pessoas às vezes olham assim, não, que eu tô vendo você viajando pra lá e pra cá. Eu falo, filho, dá tempo de ver nada. E você só viaja realmente, Só viaja. Você não para, você não... Não conheço nada. Não curte, né? Conheço a janela do hotel, vejo... É um trabalho que eu considero que não é para todo mundo. Poucos sobreviveriam. Muito pouco. A uma produção num nível dessa, né? Viaja o Brasil, país continental. Uma coisa é você fazer produção de uma banda num bairro, né? Aquele que todo mundo já te conhece, todo mundo é amigo. Outra coisa é você uma coisa é você tá no Rio e ir lá pra Afuá. Pra Afuá, longe pra cacete, pega avião, pega depois barquinho. Porque se você for ali para aquela região norte, né? Nossa. Pará, Amazonas, tem que... Pô, ir aquele teco-tecozinho, você vê o macaco com asas. Pô, você vê o macaco aqui pulando pela copa da árvore. Ninguém vê isso. Mas é um trabalho gratificante. Muito. E você assim, conhece muita gente bacana. O network, né? Cruza com muita gente abre bacana. muitas portas, né? Depois que você chega... Hoje, um exemplo. O Seu Jorge hoje, para mim, é o maior artista do Brasil, né? E eu demorei a entender isso. Se você juntar artista, quem faz arte, para mim, no Brasil, o Seu Jorge é o mais completo. É porque ele vai do cinema ao teatro, à música. Pode não gostar por algum motivo, mas isso aí, para mim, ninguém tira dele, né? Na minha opinião, ele é o artista mais completo do Brasil. Ele é bem completo. E eu demorei a entender isso por conta dessa coisa do parentesco. Eu só fui entender o tamanho dele no Música pra Churrasco. No DVD Música pra Churrasco. Começou o DVD, aliás, montagem. Eu subi no palco pra dar uma olhada. Quando eu olhei a Quinta da Boa Vista, tomado de gente até lá no museu, eu falei, cara, o cara é sinistro mesmo. Ali eu comecei a ter a noção de quem era o Seu Jorge, que eu não tinha. Como eu falo, a minha visão do Jorge era aquele meu primo que chegava em casa jogando pedrinha na janela pra eu acordar. Pra abrir a porta de casa pra ele. É o irmão mais velho, né? Como vocês viveram junto muito tempo, então acaba sendo... E é difícil você desassociar isso, é muito difícil. Muito. Vou aprendendo no dia a dia.
mas deve ser gratificante. É uma posição que muitas pessoas que trabalham no meio gostariam de estar, Uhum. porque a maioria das pessoas que eu conheço é fã do Jorge. Não, e o mais engraçado, que o que eu mais ouvi foi assim, pô, mas também é mole, né? Tu é primo do cara. Cara, o Jorge tem 20 e poucos anos de carreira. Tem 1 ano que eu tô fazendo com ele. 1 ano. O Dudu tem 20 e poucos anos de carreira. Eu só fui começar com o Dudu há 10 anos atrás. Mas eu vou confessar uma. Vou confessar, não, vou entregar, né? Você, quando foi nessa transição de Dudu para Jorge, Uhum. a gente se aproximou muito durante a Muito. pandemia. E eu lembro que você me contou numa dessas nossas conversas, e eu fui um dos caras que mais te incentivou, né? Meu irmão, vai, Acho que você foi um dos cara. primeiros que eu comentei. Também acredito que seja. Foi um dos E eu primeiros. lembro que você estava cheio de receio justamente por isso. Cara, como é que a equipe vai me receber? Falei, irmão, você tá lá não por ser primo dos caras. Você está lá porque você é bom, você está lá porque você tem o teu trabalho. No entanto, que quando você foi, os primeiros shows ali, eu perguntei, e aí, cara, como é que foi? Aí tu, caraca, que os caras totalmente diferente, Totalmente aqueles meus diferente. medos. Os caras me trataram muito bem, cara. Os caras, pô, tudo sangue bom comigo, tudo. Porque, assim, o Lino não começou ontem, né, cara? Uhum. E você já tinha uma Já história tinha uma de história 10 vindo. anos com o Dudu. E fora que eu já tinha feito um Com pouquinho antes outros trampos também, né? Você também cuida da Faço a Flora Matos. Flora, que ela é filha do... O pai dela era do... Ai, gente, como é que é o nome da banda? Essas bandas de Brasília, gente. É o Renato Matos. Nossa, eu vou lembrar o nome da banda. Eu vou lembrar. Mas já é do meio artístico. É. E não tinha também o trabalho da filha do Jorge, que... É um trabalho que a gente... Qual é o nome dela? Flor. Mas já começou esse trabalho? Ela tem uma música com o Jorge, ela e a Marisa Monte. Mas já tá Já trabalhando? toca em rádio, já tá bem divulgado. Já tá começando, já tá rolando isso. né? É porque como ela mora fora, É. então tem essa coisa toda de organizar isso tudo. Mas é uma coisa que tá assim, tá vindo bacana. Então eu confundi a Flora com a Flor. É porque a Flora já tem uma... A Flora é do rap, na verdade, Sim. né? E a Flor vem meio nessa coisa da bossa, Entendi. do R&B, Então essa eu coisa assim. confundia isso. Então foi bom até Não, até por causa pro do meu nome também, que é muito esclarecimento, próximo. E assim, muito... E quando você, que sempre trabalhou nos bastidores, sempre foi dali, quando resolveu meter a cara e fazer o canal, Nossa. virei produtor. A ideia do canal veio justamente nessa questão de procurar referências. Porque assim, eu olhei e falei, cara, beleza, estamos aqui, pandemia. Não tem nada para se fazer. Eu sempre gostei de foto, de vídeo, essa coisa toda. Vamos falar do quê? E todo mundo quer trabalhar com produção, mas nem todo mundo entende como é que é a produção. Aí eu comecei a dar dicas, assim, perrengues que eu passei. Falar, ó, cara, dá pra você fazer assim, assim. Porque, por exemplo, é muito fácil você falar, sou produtor, beleza. Mas e aí? Você tem uma lanterna? Tu entende pra que serve uma lanterna? O kit de sobrevivência do produtor, fita. Fita, lacre, sabe? Aquele enforca-gato. Tu tem enforca-gato? Os caras olham assim, pô, mas não preciso. Mano, tu não tem ideia do que você... Sabe, eu tenho um kit, assim, um kit meu que, assim, é absurdo. Que a pessoa, às vezes, olha... Aí, rádio, simplesmente rádio. Tem gente que não entende como é que funciona um rádio. Então, no canal... QAP? Ô, TKS dobrado, direto. Então, eu falava pra todo mundo assim, eu falei, cara, é legal você entender a necessidade de você ter, sei lá, uma chave 10. E a galera disse, pô, mas chave 10? Eu falei, quando você trabalhar com som, você vai entender pra que serve a chave 10. Aí, por exemplo, necessidade do artista, do Dudu. Você tem a corda sobressalente pra ele? Palheta? O Jorge, por exemplo, ele tem uma necessidade... O Jorge, todo show dele, a gente chama de cantinho. Tem um cantinho lá do boss, que a gente fala que dá um certo tempo ali, ele sai, ele vai pro cantinho dele. Tem um chá dele. Ele vai lá, toma um chá dele para aquecer a voz. E aí? Você tá levando o chá certo que ele bebe? Tem a caneca certa que ele bebe o chá? Assim, quando eu falar, pô, tem a caneca certa que ele bebe o chá? Sim. Porque se você pegar uma caneca branca e botar no palco,
quando joga a luz, fica aquele troço roxo lá atrás, que não tá entendendo o que é aquilo roxo ali atrás. Então a gente bota a caneca preta, a toalha preta, que naquele contexto todo ali some. Mas ele sabe que tem a caneca dele ali. Se ele quiser tomar um chá dele, tá ali. Então tem essas coisinhas assim de necessidade que muita gente às vezes olha, Você falou agora entende. da caneca, eu lembrei do show do Zeca Pagodinho, Água da Minha Sede, 2003, 2004. Zeca Pagodinho foi fazer um show em João Pessoa. Eu era produtor de uma banda que abriu o show. Aí tava a produtora dele, que eu não lembro agora o nome. Claudinha? Não, eu não lembro, eu sou ruim de nome. E camarim, lá em João Pessoa tem um cara bem famoso que faz o camarim de todos os artistas. Peteca, se eu não me engano, o apelido dele. Pô, camarim, copo de cristal, não sei o que. Cara, quando a produtora entrou no camarim, pô, só doce bacana, só comida top. Ela olhou, tá faltando o principal. Como assim tá faltando o principal? O copo do Zeca Pagodinho. Aí eu ouvi. Eu cheguei, com licença, senhora, ela, do Rio de Janeiro. É você que vai arrumar, aí não sei o quê. Ele só toma em copo de geleia. Aí, por sorte, em volta lá do Espaço Cultural, vários barzinho. Birosquinha. Falei, isso é mole pra nós. Pô, Pelo amor de Deus, me salva. Cheguei lá, com licença, senhor, eu preciso... o que você quer? Não, eu quero seu copo. Ele, como assim? Eu falei, o senhor tá sabendo que vai ter o show aqui? Ele, Zeca Pagodinho, veio lá do Rio de Janeiro, o senhor tá com ele, não sei o quê. Eu falei, não tô com ele, mas eu conheço quem tá com ele e tá precisando do copo, porque ele só bebe nesse copo. Quanto o senhor me cobra num copo? Pro Zeca? Aí ele, pro Zeca? Pô, cheguei no camarim, pô, a mulher me abraçou. Pô, tu salvou, que ele só bebe naquele copo. Então, entende? É isso que eu falo. Às vezes as pessoas não entendem isso. Pô, mas tem que ser caneca preta. Como eu já ouvi de vários contratos, mas tem que ser caneca preta. Pô, tem que ser. Eu carrego comigo. Por exemplo, adoçar o chá dele, ele usa mel. Aí você às vezes fala assim, pô, mas mel tem em qualquer lugar. Tem em qualquer lugar. Mas quando o contratante não manda o mel, arruma mel, sei lá, em qualquer cidade do interior, 1h da manhã. Verdade. Aí já anda com sachê. Eu tenho mel. Pô, minha mala tem o mel, tem caneca, tem a toalha, tem o chá. Até o tabasco. Eu já tive problema do tabasco, de não ter tabasco. Então eu já levo, eu falo, cara... Então o Virei Produtor surgiu ali da necessidade de tentar ajudar as pessoas e aproveitar que estava naquele momento ocioso e falou, vou fazer algo produtivo para agregar. O canal não tem visual, é aquela coisa assim, de bate-papo. E assim, eu sei que tem uma galera que fala, pô, valeu, me ajudou. Isso que não tem preço. Que chegue para um. Poxa. Então, esse que é o objetivo do nosso canal Barbeiragem aqui. É o que eu sempre falo. A gente vai alcançar pelo menos uma pessoa. E sabe que... essa uma pessoa vale tudo. E o que mais me motivou foi que quando eu comecei a procurar, até eu mesmo falei, cara, vamos aqui aprender coisas novas de produção. Começava a ver, tem vários canais aí que eu te falo assim, vai que é bacana. Só que aí você pega a pandemia, todo mundo em casa, não fazendo dinheiro algum. Pô, como é que eu vou chegar pro cara e vou falar pro cara assim, ó, começa a ensinar o cara aqui, ó, é isso. Aí chega um certo ponto, pô, mas pra você continuar, você agora vai ter que pagar, ó, R$650. Pô, o cara não tem nem o que comer em casa. Curso online explodiu na internet. Não tira o mérito, não tira... Legal, quem pode pagar, paga. Mas e aquele cara que não pode pagar? Sabe? Então, assim, tem umas coisinhas que às vezes esses cursos não... Pô, tem um menino, cara, eu acho ele fantástico. Eu quase comprei o curso dele. Sabe onde eu não comprei o curso dele? Numa frase que ele falou pra mim. Que pra mim não, né? Que ele falou no podcast. Ele, meu sonho é trabalhar com artista tal. Quando eu olhei, eu falei, não. Como assim? Aí eu fui pesquisar. Ele era produtor local. Ele fazia banda de abertura de show. Não era nem a abertura do artista principal. Aquela banda que botava pra tocar meio-dia.
Só que o cara é muito desenrolado. Se vende bem, articulado. Aí quando você vê aquela coisa toda, aí tu vê cenário e A tal. embalagem, né? Eu falei, não, vou ver. Aí quando ele começou a falar que meu sonho é trabalhar com fulano, eu falei, não. Sabe, não é que eu tô me botando no alto da prateleira, só que você fala, cara, eu já trabalho com os caras, referência no país, sabe? Aí tu fala, pô, calma aí, eu também tenho voz. Só que é uma coisa também que a gente tava até conversando aqui. Eu falei, é engraçado que a minha voz só tomou mais peso quando eu vim pro Jorge. Eu continuo falando das mesmas coisas que eu falo lá de trás. Só que quando eu vim pro Jorge, parece que deu mais credibilidade. O peso mudou. O peso mudou muito. Então eu tenho muito cuidado com o que eu falo, como eu falo. Para quem eu falo, nem tanto, que geralmente é para essa galera. Mas assim, às vezes a forma de passar a informação, eu não posso passar como se fosse prepotente, sabe? Mas assim, Ainda mais hoje, devido ao mimimi, que tudo você tem que tomar pô, muito tudo tem que ter muito cuidado. Hoje você cuidado. não é mais quando a gente era moleque que chamava de negão. Pô, Pô, não pode mais. entende? Eu tenho um amigo que ele é russo, cara. Aí eu chamo ele de crioulo. E ele me chama de branquelo, sabe? Um troço assim muito. Pô, Eu tem tenho um vários que o amigos que falam, apelido é nega. pô, vai Pô, se brincar tu isso chamar o hoje. cara de nega, entendeu? E é um negrão forte pra caramba. Entende? Tem muita. O pessoal pô, que treina comigo fala assim: ah, tu tem o racismo inverso. Eu falei, cara, É o reverso agora, é, tá na moda. racismo reverso. Eu falei, cara, como assim, mano? Porque às vezes eu brinco que, tipo, você vai entender. Pô, negro é foda, né? Aí eu falo, branco também. É, isso aí. Então tem a galera que fala assim, pô, eu falei, não, cara, só que é brincadeira. E isso demorou muito pra uma galera meio que entender que era brincadeira. Então, assim, hoje em dia até meio que Tem que evitar. evito. Tudo que a gente fala é igual aqui. Às vezes eu tento tomar muito cuidado com o que eu falo. Tem certas palavras Uhum. que geram interpretações erradas. Então isso é um perigo, cara. Muito grande. E você bota tudo a perder. É. Construir o castelo de areia demora pra caramba. Mas pra para derrubar. destruir é muito rápido. E destrói fácil. Destrói. Muito fácil. Você falou da galera da luta, né? Uhum. E quando entrou a luta, você sempre que pode. A luta, na verdade, veio pra mim como um antidepressivo. Eu tive um problema de depressão na minha vida quando eu separei e tal. Eu cheguei a pesar, sei lá, 75 quilos. Caramba. Pô, e foi assim, foi a pior fase. Sabe o fundo do poço? Literalmente eu fui ao fundo do poço. Aí foi quando o Dudu meio que me resgatou dessa coisa toda, me trouxe pra trabalhar e tal. Eu fui recuperando a autoestima, aquela coisa toda. E eu descobri no jiu-jitsu que era minha válvula de escape. Então eu ia treinar, sabe, pra deixar tudo de ruim ali, em cima a galera assim que eu tenho como se fosse como se fosse não, é minha família. É minha família. Eu falo, cara, defendo absurdamente. Então o jiu-jitsu pra mim veio como essa válvula de escape, de recuperar a autoestima também, de me sentir bem comigo mesmo. E a luta transforma. E eu acredito que todo ser humano tem que praticar um esporte, né, cara? Seja qual Porque for. a gente Correr. envelhecer não é opcional. Mas da forma como nós Como você vamos vai envelhecer. eu vi um estudo esses dias, acho que na China, falando que o teste, quem tem mais de 70, sentado numa cadeira, quanto tempo ele demora para chegar, acho que a 5 metros de distância. Porque a nossa força nas pernas é determinante. Porque quanto mais ativo, aí fizeram lá o estudo, pegaram pessoas que moravam na planície Uhum. e pegaram pessoas que moravam nas montanhas, lugares mais altos. Essas pessoas viviam mais do que essas aqui, por conta da necessidade de caminhar. Nossa, E achei interessantíssimo isso. nunca pensei nisso. Mas faz total sentido. Pega a gente na época de moleque, Lino. A gente não tinha a vantagem do Uber, a gente não tinha dinheiro para pegar o ônibus. Cara, Pô, o era tanto na que a gente ideia. andava. Era na raça, eu cara. falo pra todo mundo, pessoal, hoje em dia, nada contra. Ah, não tem aula porque não tem ar-condicionado. Eu falo, você não tem noção do que é ficar numa sala com 45 pessoas e só tem 2 janelas.
E para fazer um estudo, eu lembro que eu ia para a Pra biblioteca, 15 livros para escrever uma folha de almaço. Hoje tudo é essa facilidade que tem um lado bom e um lado ruim. Sim. Porém, assim, eu vejo hoje essa coisa do VC. Eu tô querendo cortar isso de mim. Que chega uma hora que você já fica naquela assim, como é que escreve tal coisa? Onde que eu acento? E nem para todo mundo você pode ter essa forma de escrever. Tu tem que ser mais coerente ali no que você tá escrevendo. Então, pô, imagina, mandar para um contratante AVCTK. Não dá. Não dá. Uma tática que eu uso, sabe qual é? Que é interessante. De vez em quando eu pego um papel para escrever. Porque aí você não perde o hábito. Porque realmente, a gente que lida, né, com algumas questões de contrato, contratante, cara, a grafia, É tudo. o saber falar, né? Não é querer ser melhor que ninguém, Não. mas é o mínimo, entendeu? Da sua apresentação. Essa questão da apresentação até não tem nada a ver com o que a gente tá falando, mas tem a ver. Esse dia eu tava conversando com um menino, lá da academia e tal, aí ele tava falando, mora no morro e tal. Aí a gente tava falando essa questão de abordagem policial e tal. Eu falei, cara, tudo é a forma como você se veste, como você fala, como você anda. Se você se veste, não tem nada contra, sabe? Ah, quero pintar o cabelo de amarelo. Legal, vai lá, pinta seu cabelo de... Só que a gente vive numa sociedade que é, sabe, criminaliza tudo. Então você com cabelo amarelo, opa, você é pra... Isso aconteceu comigo, tava num táxi. Eu, minha esposa e um amigo. Só que eu vindo de show cansado, tava dormindo no banco traseiro. A gente tava vindo de... Ai, gente. Engenho da Rainha. Tô vindo do Engenho da Rainha. Vi a viatura. Não vi, tava dormindo. Comecei a sentir um vento muito gelado no rosto. Aí sabe aquela coisa de... Eu despertei e já tinha um policial aqui. Assim, ele desce do carro, desce. Eu meio que assim ainda. Falei, pô, calma aí. Aí eu fui, desci. Aí minha esposa, de pele clara. Até não sei hoje em dia se eu posso falar se é branca, sabe? Ela, pele clara. Aí botaram ela para um lado. Um nosso amigo também, branco de olho azul, pro outro. Eu... Foi enquadrado. Melanina. Você da melanina pra cá. Ó. O cara já, tipo, botou eles pra lá e começou. Tá vindo da onde? Eu falei, cara, eu tava dormindo. Sei nem onde eu tô. Aí começou aquela coisa da abordagem de perguntar e tal, mas assim, a forma de falar muda um pouco. Aí quando ele veio, eu falei, pô, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Não. Eu falei, tá vindo de onde? Eu falei, não, tô vindo do trabalho, só que a gente tava na casa dos amigos deles. Ainda tô meio que assim, tentando entender o que tá acontecendo. O cara, não, mas trabalha com o quê? Ah, trabalho com produção. Aí o cara, produção. Aí quando ele pegou assim a mochila, ele, pô, tem um que aí? Eu falei, cara, tem meu iPad e tal, essa coisa toda. E por muita sorte, tinha uns adesivos dos artistas que eu trabalhava colados na parte de trás. Aí quando ele pegou, que ele olhou assim, ele, pô, trabalha mesmo com produção? Eu falei, pô, trabalha. Ele, não, tranquilo então. Aí, pô, vai lá, pode ir embora. Sabe? Então, assim, eu acho que é essa questão que eu tô falando, da forma como você se veste, como você fala. Isso muda muito, muda muito. E às vezes, assim, a galera às vezes não entende isso. Não que, por conta de... Sabe, eu vou ser crucificado, cara. Já teve... Não é porque o cara tem um cabelo amarelo, porque o cara tá de brinco. Não tem nada a ver, mas assim, infelizmente tem a ver. Eu entendo. Tem a ver. E eu sempre falo da margem de erro. A gente tem que sempre tentar diminuir a margem de erro. E isso é uma coisa que o show traz muito pra gente. Uhum. E a gente acaba levando pra vida. Assim como no jiu-jitsu é a disciplina, é o Entendi. companheirismo, né? Então, assim, é muito legal que a gente acaba sendo produto do nosso meio. Uhum. Não tem pra onde fugir. Mas se for uma coisa boa, é bom. Se Muito. for uma coisa ruim, você só permanece se você quiser. Tá entendendo? Nós hoje, devido à internet, devido à facilidade, você pode ser o que você quiser. Muito fácil. Olha aí a sua reinvenção durante a pandemia, né? Quantas noites assim, a gente trocando ideia, quantas madrugadas com sonhos. Falando de equipamento, falando de projetos de vida. E isso aqui, quando eu montei, eu falei para você que eu ia montar. Foi. E eu fui chamado de louco várias vezes. Então eu falei, tô no caminho certo. E eu falava, pô, então somos dois, que a gente tá na mesma loucura. Porque não é fácil. O custo é muito alto.
as pessoas não têm noção do trabalho que dá. Só vê o produto pronto, como as pessoas vão assistir, aí vê lá uma Pô, hora, pô, molezinha aí. Pô, não Aquilo tem ali eu ideia. faço também. Não tem ideia. Não tem ideia. Não tem ideia. Não sabe o preço, não é o preço material, mas é o preço de um cartão de memória. Não tem ideia do valor de um cartão de memória. Imagina, como a gente estava conversando, aconteceu isso comigo, eu gravando um vídeo, aquele vídeo que você sabe do samba e tal. Pô, cara, Nelson Sargento. Troço pra história. Na hora de pegar a parte do Nelson Sargento, sumiu o vídeo. E você entende esse tipo de coisa quando acontece? Já tentei. Sabe como eu chego à minha conclusão? Que não era para ser. Não era cara. pra ser. É pra guardar aqui. Tá entendendo? Tem coisas, cara, coisa na pra ficar vida que não era para ser. Você acha. Cara, eu me arrependo muito de não ter tirado a foto com o Nelson Sargento. E olha que ele fez camarote com a gente, sei lá, 3, 4 vezes. Mas eu acho que é uma coisa também que eu aprendi com a minha tia, com a mãe do Dudu. Quando eu tô trabalhando, que eu tô com a camisa do artista, cara, eu não tira foto. Não tira foto. Sabe, você tá representando um artista. Você não tá ali se divertindo. E muita gente, às vezes, não entende isso. O bom que, assim, mas você tira foto. Claro, pô, você mexer no Photoshop, apaga o nome do cara. Mas quem não sabe? Entende? Então, assim, muitas vezes eu pego e falo, cara, evita, sabe? Claro que já teve situações que tu olha assim, tipo, cara, fulano. Como aconteceu comigo com o Pelé. Pô, eu vi o Pelé, eu falei, gente, é o Pelé, mano. E aí? Quando eu vou ter outra chance? Uma foto sua muito bacana, que eu sei que você guarda muito carinho, é com o Daniel. Não é isso? Aquela foto ali, é isso aí. Aquela foto ali eu vejo que você guarda com muito carinho aquela foto. Soube da história? Não. Tu não sabe dessa Eu ia história? te perguntar, eu ia falar para contar umas histórias aí. Que Cara, a história do eu Daniel... sei de várias histórias. Não, mas a do Daniel, assim, é bem bacana. The Voice. O Dudu era assistente da Cláudia Leite. Aí aquela coisa de backstage, tava eu, o produtor do Daniel, e o produtor do Lu Santos, e o produtor do Falzino. A gente ali conversando e tal. O cara olhou, pô, Nossa Senhora. Eu falei, pô, Nossa Senhora, eu sou devoto. Ele, pô, Daniel é. Eu falei, não, sei também e tal. Ele, pô, vou falar pro Daniel da sua tatuagem. Eu falei, não, tranquilo. Ele foi lá, horas depois falou, ele, pô, Daniel quer te conhecer. Eu falei, vamos lá, pô. Aí cheguei, comecei a conversar com o Daniel e tal, expliquei a história da tatuagem e tal. Aí eu virei e falei assim, pô, Daniel, não tava com a camisa do Dudu. Eu falei, pô, dá pra gente fazer uma foto? Ele, pô, dá. Eu fiz isso aqui. Ele aqui do meu lado, ele, não, calma aí. Ele foi lá e pegou a santa. Ele botou a santa aqui assim, eu fiz isso, e pum, tirou a foto. Pô, agradeci ele. Não, toma. Eu falei, não, você tá maluco. Ele, não leva. Eu falei, não vou levar. Pô, o troço tá no teu altar, sabe? Ele, não leva. Eu falei, não vou levar, não vou levar. Aí foi aquela briga de leva, não leva. Ele foi e chamou o rapaz e falou, traz a caixa. Ele trouxe a caixa onde ele botava a santa, autografou e falou, agora tu tem que levar. Que maneiro. E agora eu entendo por que você tem esse carinho tão Vou te especial. falar assim, é um cara... Fora da curva? Eu conheço várias pessoas, porque hoje o escritório que o Jorge trabalha é o mesmo que trabalha com ele. Todo mundo fala a mesma coisa do Daniel. O cara é ímpar. Pô, que legal, cara. E assim, o pouco que eu conheci, pô, Quinho, sabe? É o Daniel. Mas não é a pessoa Daniel. O cara pegar um troço que pra ele tem um valor sentimental muito grande e me entregar aquilo. É um lance de uma energia, né? Ele sentiu alguma coisa ali que não tem explicação e ele, mesmo que tenha se arrependido depois, um exemplo, que eu acredito que não seja o caso, mas foi uma impulsão, uma impulsividade, né? E foi até engraçado que quando terminou isso, que eu tava indo pro camarim do Dudu, a Dudu, o que é isso? Ele, pô, Daniel me deu a santa dele. Ele, se você não tivesse precisando tanto, te oferecia um dinheiro. E pra arrancar um dinheiro do Dudu é difícil, hein? Eu falei, não, cara, deixa isso quieto aqui. Muito legal. Eu ia pedir para você contar uma história, né? Que você tem não várias. falta a história. Tem várias. Mas você me contou uma. Vamos dividir essa aí com o público, porque não é do suco, não, né? essas histórias, elas rendem, né? Não é do suco, não, né? Não. Quero saber do pagode lá Porque o Dudu sempre faz um projeto lá na África, né? Em Cabo Verde.
Não sei se você sabe, a história de Cabo Verde, ela é muito marcante na nossa família, porque minha tetravó é de lá. Então, já rolava uma história na família da minha bisavó falando para minha mãe, para minha tia sobre Cabo Verde. E todo mundo achava que era maluquice dela. E minha bisavó falava em crioulo. Até aí morreu a história, sabe? É maluca e tal. Acabou a história. Então veio um projeto para a gente fazer um carnaval de verão de Cabo Verde. Cabo Verde são várias ilhas e Mindelo, que é essa ilha em São Vicente, aliás, São Vicente é a ilha, Mindelo é como se fosse, lá eles usam um outro termo, mas digamos que seria a capital da ilha. É onde acontece todas as festas. Então lá tem esse carnaval. Aí fomos para lá para fazer o carnaval, aquela coisa toda. Cara, chegando em São Vicente, desce equipamento e tal. Daqui a pouco eu olho, cadê a Tantã? Eu lembrei do Filipão, cara. Eu falei, cara, Filipão que eu digo do Arlindo, que agora tá com a Xande. Aí eu falei, gente, não acredito que eu esqueci. Aí, sumiu a Tantã. Aí eu falei, cara, sumiu a Tantã. Como é que eu vou arrumar a Tantã na África, numa ilha? Falei, deixa. Vamos dar um jeito. Tô andando na rua, daqui a pouco vem uns garotos e tal. Aí ele, pô, da equipe do Dudu, né? Eu falei, ele, pô, não, também sou muito fã do Dudu. A gente tem um grupo de pagode. Eu falei, oi? Tem um grupo de pagode. Eu falei, pô, mentira, o cara tem, não sei o que. Eu falei, irmão, tu tem a Tantã? Ele tem. Eu falei, tô precisando da Tantã, que a nossa sumiu no Rio, cara. Ele, como assim? Eu falei, a gente vê a Tantã, acho que ficou no aeroporto, não sei. Aí o cara foi arrumar a Tantã, que assim, é até engraçado que a Tantã, eles usavam aquela napa, é napa o nome. Eles usavam aquela napa de sofá. Aí a gente foi, tirou, botou a pele com o nome do Dudu, usamos durante o show, o moleque com um sorriso aqui. E no término disso, no outro dia que era day off, pô, o Dudu foi lá, fez uma roda de samba, foi no hotel, mentira, foi no hotel, achei que fosse na casa, não, foi no hotel, pediu pra chamar os meninos. É aquela festa que você sabe como é que é. Cara, todo mundo ali, foi um troço assim, absurdo pra mim. Falei, cara, sabe, tu tá na África, como é que tu vai arrumar a Tantã na África? Muito Deu certo. legal. Essas histórias são histórias que ninguém conta, né? Ah, E isso é legal do podcast. Isso é legal desse novo normal. Novo aproveitando que veículo. eu falei do suco, eu pensei que era do suco a história, eu vou te contar essa história do suco, o pessoal vai falar assim, pô, que história é essa Mas do não é o suco? Del Valle, não. Não, É? não me esqueci de Imagino como o futebol, Dudu gente. ficou ontem. Só falta perder pro Vasco domingo. Não, aí não. Vou te contar, Aí meu não. cunhado, Aí não, pro Vasco eu não. perturbo meu cunhado. Ele falou que se o Vasco perder domingo, ele vai soltar uma bomba lá em casa. Ele não aguenta pilha, cara, que eu perturbei ontem ele. Pô, e lá em casa todo mundo é Vasco? Só eu que sou Flamengo. Que meu sogro era remador do Vasco. Nossa senhora. Aí voltando à Aí história conta do suco. suco. Vamos fazer um show. Cara, era em Manaus. Mas aquela cidadezinha em Manaus e tal. Aí tamo lá, aquela cidade de palafita, aquelas coisas todas. Aí o Dudu vira pra mim e fala assim, pô, cara, arruma um suco. Aí eu falei, porra, Dudu, onde eu vou arrumar um suco, cara? Aí, não, vê lá na recepção do hotel e tal, não sei o que. Eu falei, pô, tá. Aí cheguei na recepção do hotel, eu falei, pô, tem como arrumar um suco? Suco de quê? Eu falei, tem de quê? Laranja? Eu falei, laranja. Eu falei, manda lá pro quarto do Dudu. Tranquilo. Então eu lá no quarto, na época do rádio. Não era, era rádio, mas eu acho que a gente tava falando. Não tinha WhatsApp, a gente tava falando de alguma forma, não lembro como. Daqui a pouco vem o Dudu, me liga. Tu tá de sacanagem, né? Eu falei, sacanagem? Ele, mano, vem aqui pra tu ver uma parada. Cara, quando eu cheguei no quarto dele, não tinha jarra. Não tinha jarra. Chuta onde a menina botou o suco. Porra. Sabe aquele saco que você vai no hortifruti e bota o tomate? Saco do tomate? Saquinho transparente? Aquele. Foi ali. Ela botou 1 litro, deu nós e mandou entregar no quarto dele. Aí ele, como é que eu vou beber isso? Aí eu falei, mano, igual o sacolé. Faz um furo e vai. Verdade. Não Cara, tem outro jeito. bizarro. E assim, foi, cara. Que é aquilo que eu falo, às vezes a pessoa só vê,
Pô, os caras estão lá, estão bem. Tá grandão. Pô, já passei, pô, perrengue de contratante botar janta. Botar janta. Tu lá, tá azedo. Aconteceu isso com a gente no interior da Paraíba, quando eu era produtor de uma banda. Campanha, cara. Nossa. A comida. A As gente chegou na quentinhas, né? cidade, as quentinhas na caixa. Não deu para comer, porque tinha que invadir, atacar, show, e já tinha que pegar a estrada. Come na van. Cara, pô, fica até arrepiado. Pô, tinha maionese nas comidas, cara. Maionese. Pô, mas na fome, Na não tinha Paraíba, onde comer, sol de interior. 52. Caímos dentro. Nossa. Fizemos outro show. E Voltamos a para volta? casa. Não, até então nenhum problema. E tínhamos show no outro dia. Nossa. O segundo show caiu. Chegamos na madrugada. O segundo Eu show caiu. lembro Pode de- falar que o Não, segundo não, show o caiu. segundo show naquele dia conseguiu. Uhum. Porque até então não deu problema. Teve gente que comeu 2, tá? E a reapresentação era 2 horas, que a gente ia viajar de novo no outro dia. Quem chegou na representação? Ninguém, irmão. Como que vai chegar? Eu passando mal, o produtor tem que ir É o primeiro a chegar. passando mal. O cantor, porque era na casa do cantor, ninguém chegou. Nossa. Não teve show no outro dia. Todo mundo passou mal. Nossa. E isso ninguém vê. Posso contar uma que o Dudu vai ficar puto? Alô, Dudu? Ó, Dudu tá me devendo. Eu liguei pro Dudu, Dudu tava na correria de carnaval, final de ano, tudo. O Dudu tem que vir aqui um dia, porque nessa viagem de 7 dias, pô, o time que foi Corvo. Demerval, Nossa. Demerval Coelho. Demerval Coelho, Corvo, Camilão, Pô, Camilão, cara. Fred Camacho e Dudu. Irmão, era comboio andando em João Pessoa, 7 carros. Nossa. E eu lembro de Fiat Uno, aí tinha uns amigos que tinham uns carros melhores. Não, pô, Dudu vai andar comigo, Dudu vai andar comigo, né? Aí o Dudu falou, eu tô com ele. Não, Eu vou vinha. no carro dele. Isso mata. O pessoal olha assim, tipo, como assim? É. Cara, Dudu, teve uma vez que ele me ligou, ele, e aí, tá de bobeira? Eu falei, tô, ele, cara, tô com a vontade de ir no shopping. É, vai pro Barra Shopping, não. Quero ir no Norte Shopping. Imagina o que é andar com o Dudu no Norte Shopping. Eu falei, cara, dá ruim. Aí, simples. Bota um boné e vambora. Aí pegamos, botamos um boné, estamos andando no Norte Shopping, cara. Pô, O pessoal olhava assim, tipo, pô, não é não. parece. Não é não, não é não. Daqui a pouco, quando começaram a ver que é sim. É ele. E sempre tem aquele que vai chegar, aquela pessoa que vai chegar. Com licença, senhor. É, aconteceu uma vez a gente num estúdio, ali no Meyer também, a gente parado lá de fora, tava gravando, acho que o CD do Moisés Santiago. A gente conversando, aí passou uma senhora. Olhou, aí voltou. Aí olhou de novo, e aí já querendo rir. Daqui a pouco ela passou, parou, ela, menino, você parece muito com aquele cantor, né? Aí ele olhou assim, aí tipo, quem? Aquele cantor Dudu Nobre, ele é, minha mãe fala a mesma coisa. Ela é você. Cara, sabe, as coisas assim, bem bizarras. Mas te Tu contar tá me forçando para contar uma história. Não, mas eu tenho que contar que essa. eu, Essa eu vou- que eu quero contar com ele, mas essa história é inacreditável. Não, essa eu vou contar. Ele vai ficar puto. Vou mandar para ele. Tu soube da história da lama, do sucesso à lama? Sucesso? A Lama? Ih, o nome da música é outro. O nome da música é outro. Show. Dudu cantando, bonitão. Só que, cara, o palco era aqui assim. Aí você descia a escada, você andava um caminho pra pegar as vans. Aí o Dudu desceu, aí desce o produtor com a lanterna na frente, desce ele, desce o segurança, vem todo mundo. Daqui a pouco, cadê o Dudu, cara? Caraca, o Dudu sumiu, Dudu sumiu, Dudu sumiu. Ele caiu na ribanceira. Ele caiu no valão. Quem vinha atrás dele? Rindo. Corvo. Já imagina como é que ele tava. Deus. Aí Onde foi começou. esse show? Ah, cara, acho que foi Pernambuco. Acho que foi Pernambuco. Aí
Ele não vai falar que mais foi. Do Sucesso à Lama. Cara, bizarro, bizarro, bizarro. Bizarro, ele ficou muito puto. Muito legal que eu conheci o Dudu. Eu tava num pagode lá e tocou o telefone de um amigo. Pô, o cara quer falar contigo. Aí eu, o cara? Que cara? Pô, o cara quer falar contigo, irmão. E a gente na roda de samba não dá pra ouvir. Aí quando eu atendi, opa, E ele, aí, parceiro? e aí, parceiro? Aí eu, ué, essa voz eu conheço. Quem é que tá falando? Tô eu, Dudu, mano. E aí, legal, pô, o cara falou que tu é o cara e tal, não sei o quê. Eu falei, espera aí, eu atravessei a rua. Fala aí, quem é? Sou eu, Dudu. Pô, o amigo falou que tu é o cara que manda no pagode aí, não sei o quê. Nunca fui pra Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Uhum. Aí eu falei, irmão, Paraíba e Rio Grande do Norte, eu garanto, hein? Aí ele, pô, tu garante mesmo? Falei, garanto. Aí a gente trocou ideia e deu certo. Ele falou que tinha um sonho, né? E isso que é legal. O nosso aqui é o. Aqui o seu sonho nos motiva, né? Verdade. Então, assim, muito legal a resenha. E qual o sonho hoje do Lino, assim? Com tudo que você já viveu, com toda a experiência. Então, cara, eu tenho um sonho assim. Louco, né? Sonho é loucura. Sabe o final do Super Bowl? Show da Rihanna. Pô, mas fazendo o final do Campeonato Brasileiro. Mas já tentaram fazer aqui. Você acha que pega isso? Se fizer corretamente, pega. Eu também acredito. Se Eu fizer estou corretamente, perguntando pega. para saber qual é a sua ideia. Por quê? Acho que o Botafogo está fazendo alguma coisa com o John Textor, Legal. animando, que eu digo. Uhum. Se lembra quando o Campeonato Paulista tentou fazer isso? Então, eu vi. O grande problema que a gente tem é a mão de obra. É aquela coisa que eu falo, ria muito oba-oba. Tá tranquilo, cara, vai dar tempo. Não é tá tranquilo, vai dar tempo. Tu tem um cronograma. Eu tava vendo esses dias, aquele que teve do Dr. Dre. Cara, eu tava vendo o documentário, como foi montado aquilo. É absurdo. Foi do ano passado, Do ano passado. que foi aquele o Eminem. É absurdo. Não, aquele ali. Você sabia que não tinha a história do 50 Cent? Não. Não tinha. Ele não tava. Só souberam no dia que o 50 Cent apareceu pra fazer a parte dele. Ninguém sabia. A história que eu soube mais ou menos que ia ser o Tupac holográfico. Aí não rolou, aí rolou ele. Que ficou absurdo. Pra mim ficou absurdo. O americano no show business, o americano é o maior de todos. Esse Super Bowl eu não assisti, que eu estava trabalhando, não Pô, consegui assistir. assiste. Não, o show eu assisti depois. Ah, o jogo em si. O jogo que eu gosto é uma vez por ano, então meu é um time não ganha evento, nunca mais na vida. mas eu tive que trabalhar, tinha que entregar uma produção. A Rihanna, foi a Rihanna, né? Que foi o último agora. Cara, ela ficou no Trend Tops nos 3 primeiros lugares. Primeiro que ela anunciou a gravidez, que ficou naquela que ela ia fazer um anúncio. A segunda, se não me engano, a marca de maquiagem dela. Sim. Que entra e vem uma mulher e faz a maquiagem dela. Teve uma galera que meio que falou mal, mas assim. A história que eu. Isso que é complicado. Falar, se a maquiagem fosse tão boa, ela não precisava retocar. Mas aquilo ali não foi para retocar, cara. Ela não fez nada, total. É a venda sem vender. Sabe? Eu, particularmente, assim. Sensorial. Eu acompanho já alguns. Então, quando eu vi do The Weeknd, dessa galera, eu pego na balança, coloco dela, eu acho que faltou um brilho. Faltou alguma coisa ali pra chegar ao nível desses outros caras. O Super Bowl, final do Super Bowl, tu espera assim, troço absurdo. Então a entrega eu achei que precisava de mais, sabe? Faltou alguma coisa ali pra... A cereja do bolo, tipo isso? Eu não consegui ver essa cereja. Eu não consegui. O que eu vi, do The Weeknd é absurdo. O dele é absurdo, absurdo. Maroon 5 é absurdo. Esse do Dr. Dre é absurdo. Aí você vem nessas pancadas, aí quando você fala, a Rihanna que tá, sei lá, 4, 5, 6 anos sem fazer show, tu fala, mano, vai vir. Aí você espera aquele boom, não tem um boom. Mas você acha também que não é pela sua visão de produtor, aí o sarrafo tá muito alto? Eu não sei. Porque não assim, sei. Eu entendo o que você tá falando, mas eu achei brabo. Achou? Não sei, eu... Achei ousado aquele lance dela tá lá naquela altura. Não, aquilo é ousado, mas assim, eu esperava... Eu entendo, porque
trabalha, tá numa, né, numa mega produção hoje. E é que eu Então, falo, por exemplo, o que a gente fez na Copa, o que a gente fez nas Olimpíadas aqui no Rio, dá pra fazer no final do Brasileirão. não, eu gostaria muito. Por gostar de arte, Faça até de graça. eu Trabalha ia até de graça. aplaudir, eu ia aplaudir. Mudando totalmente, assim, quem soube aproveitar uma situação de show, fez um Uhum. show que dizem que ela pagou, não estou entrando no mérito se ela canta, Uhum. se ela não canta, mas foi no Rock in Rio, o que a Ludmilla fez. Cara, esses dias eu tava falando sobre ela. Eu não vi o show, Eu também não vi. Não é um mas tipo de a material que repercussão, eu não consumo dizem o material que dela, ela sabe? aproveitou a situação Tá certa. e mudou o patamar dela. No entanto, que nos dias posteriores só falavam dela. Eu vou ser sincero, ela. São pessoas que eu falo, eu não consumo o produto. Ela, a Anitta, mano. Não tem. Igual assim, no nível de fazer, correr atrás pra fazer acontecer, E fazer diferente do que é feito. é muito difícil. A Anitta, pra mim, é assim, não gosto do som, sabe? Ela é sinistra. A garota é sinistra. Eu entendo o que você está A falando. A garota gente é que trabalha sinistra. em Eu falo, cara, a produção garota é sinistra. É absurdo o que ela faz. Ela corre atrás. Eu falo, bato palma, eu falo, e bato faz palma. acontecer, né? A Ludmilla também, assim, essa coisa dela se jogar no samba, pô, absurdo. Eu falo, cara, absurdo. A garota aqui, ó. Abraçando tudo. Pra mim é uma das melhores. Você critica, mas pra mim é uma das melhores vozes que tem no Brasil. Eu acho. Muito legal. Muito Eu acho. legal ouvir a sua opinião como produtor e com as pessoas que você já trabalhou, porque é questão de opinião. Infelizmente, É. no Brasil, a gente não respeita a opinião do próximo, né? Querem impor. É. Fala, não, tem que ser. O Não meu é. é melhor que o seu, e não é, cara. E como eu tô falando, eu não curto o produto, não gosto desse tipo de segmento. Mas como é que eu vou falar que não é bom? É. Como é que a voz da garota não é Vou boa? respeitar, não vou estar lá no show. É não igual, vou tá... cara, tem um menino, tem uma pessoa, não sei se você conhece, Lineker. Nome sim. Nossa, Acho que foi você que me apresentou. é absurdo. Acho que você que me apresentou. Cara, eu fui no show Glória Groove. Absurdo. Absurdo que a Acho Glória que você Groove me faz é apresentou. absurdo. É absurdo. Aí, mas pô, é trans. Dane-se que é trans. Cara, é ser É humano, cara. absurdo. Independente de... Tem que parar com esse negócio de rotular. Se canta bem, Canta ponto bem, final. sabe? Porque a gente tá ali para A gente é o julgar Cazuza, a voz, entendeu? Não sabe? opção, Eu não tô nem aí. partido, time de futebol. Para com isso. Tem que Isso parar, tá... sabe? Isso tem que parar. E se o artista é bom, é bom. É bom, ponto Como final. tem outros que são homossexuais que eu falo, cara, é ruim. Mas não pela opção sexual. Não, pelo artista, eu falo, cara, a arte é seu ruim. cada um. Pô, Glória Groove, absurdo. Eu vi a live. Eu não acompanho. Cara, eu tenho um ódio de live. Literalmente, tenho ódio de live. Acho que foi assim, a questão de... É diferente de você fazer um show. Então, assim, eu tenho um ódio mortal de live. Não critico quem fez. Trabalhei em algumas, mas assim, eu não gosto. Cara, eu vi a live da Glória Groove. Como é engraçado, né? Hoje você trabalha numa das maiores lives. Porque o seu trampo hoje, o irmão... Partiu da live. Da live, né? Partiu da live. Isso é muito legal. Posso te falar uma coisa? Não assisti. É mesmo, é maneiro. Não lá assisti. No laguinho. É claro que eu vi pedaços. Pô, maneiro. Mas irado. eu não assisti. É uma coisa que a gente não ouve muitas músicas, mas é uma coisa que a gente bota lá de vez em quando para ouvir. Eu não confesso que eu não assisti. Claro, tem pedaços que eu vi, mas eu não assisti por conta dessa questão. Eu não soube lidar com esse novo momento que estava acontecendo ali de live. Não soube. Eu espero que você realize essa sua meta de 2023 ou 2024, não importa o ano, porque seria algo fenomenal. Eu acho que cabe fazer isso. O intervalo de jogo é o quê? 10 minutos? 15? É mais tempo do Super Bowl. do que... É só 15 lá? É, acho que é 15, 18. É o mesmo tempo. Mas seria desafiador. É. Encontrar mão de obra qualificada para conseguir fazer. Só que também é aquilo. Quando vai fazer o carnaval, traz o cara de Parintins. Quando vai fazer... Por que não dá para fazer? Tá entendendo? Falta boa vontade dá pra fazer. E alguém que peite o sistema. Fala, vamos fazer. E é aquela coisa que eu falo. Cara, você tem que ter um cronograma.
Tem um cronograma? Beleza. Começa a procurar as empresas que Capazes te entreguem que entregar aquilo aquele dali. produto. Aí depois, já tem a empresa. Mão de obra. Custo. Sabe, você tem que ter as pessoas certas. Não adianta, vou pegar, sei lá, o João, que o João é... O Zezinho da esquina. Não dá, pode, cara. infelizmente. É um troço Para muito fazer grande. desse jeito é melhor não Não fazer. faz. Se for para fazer bem feito, tem que ter todo um planejamento. Não faz. Se for pra fazer a Meia qualquer boca. modo... Não faz. Nem... esquece. E isso, eu comecei a ver que pode ser real depois que eu vi a Anitta também comentar a mesma coisa. Foi. Eu falei, não sou o único maluco Não sou, que pensa tem nisso. alguém comigo. E, Eu falei, e a ideia é que você encontre mais gente que pense assim e que realize. Tem uma produtora que eu sigo, assim, é a Pamela. Cara, depois eu vou te mandar o link dela, a Pamela Herrera, se eu não me engano, o sobrenome dela. Ela foi a produtora... Cara, é bizarra a história dela. Ela trabalhava com cerimônia de casamento. Aí ela foi fazer o casamento do Michel Teló. O Michel gostou dela, trouxe ela pra equipe. Na época do Ai Se Eu Te Pego. Ultimamente, um dos últimos assim, que eu acompanhei dela, ela fez a turnê Sandy Júnior. O sarrafo dela é aqui, ó. É time grande. Entrar no sertanejo é muito difícil. O sarrafo dela pra mim é aqui. Sertanejo, ele pinça ali o Tem uma galera que eu falo assim, eu até postei uma vez isso no Instagram, falando sobre quem são minhas referências de produção. Ela é uma. Muito legal. Ela é uma e assim, o que ela fala, aqui eu falo. É aquilo que eu falo, ela tem menos tempo comigo. Se eu botar assim, o meu tempo de produção com o tempo que ela faz, eu tenho mais tempo. Só que, cara, ela tem uma visão assim. Mas a questão toda, Lino, não adianta você ser bom. Você tem que ter pessoas que te ouçam, pessoa que compre. Quantas vezes você já me falou várias paradas que não andaram porque, não vai dar, alguém faz, o amigo faz. Não, eu tive várias... E tem que ter o business por trás, tem que ter o profissionalismo. Para fazer meia boca, nem vai. Eu tive vários projetos assim. Cara, que é até complicado eu falar porque já vão associar o nome ao artista. Melhor não. Mas já tive projetos assim que eu falava, vão fazer? Ih, não vende não. Daqui a pouco o cara vai e lança. Eu falo, você me contou já. Vários. Eu acho que também por conta dessa coisa de não ser tão ligado só ao samba, de ver muita coisa de fora. Aí abre a mente, né? Eu acho que falta um pouco. Tudo se copia. Nada se cria. Tudo se copia. Então, assim, eu vejo muita coisa de cinema. E dá pra você trazer uma coisinha dali pra cá e fazer um troço absurdo. Não só como projeto de show, como também já tive ideia de projeto de formação de banda em palco. E não compraram a ideia. Mas alguém vai comprar. Tenho uma hora certeza vai. que... Eu vou ser chato. Lino, espero que você tenha gostado. Muito. Nós temos o time aqui. Acredito que muitas pessoas vão te conhecer melhor, porque eu sempre falo, todo mundo tem uma história. Tua história é braba, minha história é braba. Nós nos conectamos em algum momento e a gente torce um pelo outro. Hoje a gente troca menos ideia por falta de tempo, né? Uma coisa que a gente teve bastante na pandemia foi tempo, então a gente se aproximou. E eu desejo vida longa. A hora que você quiser, pro que for, ligou. E a gente demora a se responder, mas responde. Entendeu? E assim, qual o recado você deixa assim para quem não só quer trabalhar na produção? Porque na produção tem N setores, vamos dizer. Mas para quem está aí, quem sonha com show business, né? Porque o business tem várias formas. Tem eventos, tem esporte, tem feiras, tem... Qual é a mensagem assim, que você poderia deixar? Então, eu costumo dizer o seguinte, que a galera às vezes pensa daquela forma, só vou explodir se eu trabalhar com A ou B. Não, cara. Começa com aquele cara ali do seu bairro. Você vai pegar muita experiência com aquele cara do seu bairro. Depois você passa para um cara da sua cidade. Passa para um cara do seu estado. E aquela coisa, contato. Saber falar com o outro, saber se impor, chegar. Hoje eu falo isso daí com certeza. A equipe que eu entro, que eu saio, eu não fecho a porta, eu encosto. Porque a hora que eu precisar voltar, a porta tá ali aberta para mim, eu sei que vou ser bem recebido. Então, assim, às vezes as pessoas, como eu falei, não acreditam que, tipo, mas eu tô aqui no interior de Teresina. Dá para você chegar nos grandes artistas. Como? Começa com pequeno. Não dá para você já começar aqui no topo da cadeia. Não vai.
Tanto é que eu falei, cara, sou primo dos caras. Eu levei. O Jorge tá com 20 e poucos anos de carreira. Tem 1 ano que eu tô com o Jorge. Porque as pessoas falam, não, mas pô, também é parente. Não, cara. Levei 20 e poucos anos pra entrar aqui. Levei não sei quantos anos pra entrar no Dudu. E eu fiquei no Dudu 10 anos. E detalhe, você não é um primo que ia visitar. A gente Você é um primo que vivia no vivia mesmo teto. junto, Então, vivia junto. se fosse essa facilidade, você já estaria Há dentro há muito muito tempo. tempo. Mas também eu falo, talvez se eu tivesse começado antes, Poderia não estar aqui agora. Tudo é estrada, Tudo é né? O estrada. processo. apanhei muito, muito. De olhar assim, na pandemia assim mesmo, a gente conversou, eu falei, cara, acho que vou botar um currículo numa loja. Mas continuamos ali, aquela coisa toda, vai, devagarzinho, um show numa semana, 2 shows no mês, no mês que vem não tem nada. Mas depois foi acontecendo as coisas, graças a Deus passou essa fase da pandemia, começou a coisa toda a movimentar. Hoje em dia, assim, eu falo, cara, eu vivo, sei lá, Rio, São Paulo. Minha vida tá muito nessa correria. Pô, eu falo com minhas filhas por telefone, porque às vezes não dá tempo de ver, que é o que eu falo, é o preço. Mas foi isso que você buscou. É, Você só está onde você está agora porque você não parou, você não deitou, você não ficou chorando, não ficou se lamentando, você foi buscar. E eu sou testemunha disso, que foi quando a gente se aproximou. muito. Então, hoje eu fico felizão. Quando vejo tua foto, sei lá onde, eu falo, caraca, tá viajando. Pô, aí, ó, maneiro, ó. Buscou, É isso aí. não ficou se lamentando. E a vida é isso, cara. Não dá pra ficar chorando não sempre. Tem como. Eu falo, cara, vai no chuveiro, chora e volta. Volta Engole o choro. e vai. Vai, sabe? Vai. Pô, isso já aconteceu comigo em show. Chegar no show, saí, Respira. saí, bebi uma água, respirei fundo, voltei, sorriso aqui, ó. Opa, vamos lá? Tipo, como assim? Eu falei, não, vamos lá, pô, vamos fazer isso aqui. Aí no final, pô, obrigado, desculpa aí, tava estressado. Falei, não. Entende? Então, assim, eu acho que é essa coisa também de tipo, quer, vai, pede informação ao outro, sabe? Nem é possível hoje em dia. Claro, tem gente que, pô, na correria, mas procura Instagram de um e outro, manda mensagem, pô, como é que é? A grande maioria vai te responder. Claro, vai ter nego escroto, vai. Mas a grande maioria vai te responder e vai responder bem. A galera de produção sempre responde bem. Muito legal. Pô, Só agradecer. Espero que você que tem o sonho de ser produtor e você que nunca trabalhou em produção, esse é o conselho que eu dou para todo mundo. Junta os amigos, faz um churrasco, irmão. Que ali você já vai ficar malandro, no bom sentido, você já vai ficar esperto, você já vai querer resolver, você vai querer fazer acontecer. Então, todo ser humano tinha que trabalhar em produção de show e venda, trabalhar no shopping. Quem trabalha nessas duas profissões passa por qualquer profissão. passa bem. Passa bem. Então você já sabe, esse é o canal Barbeiragem, mais um episódio. Aqui o seu sonho nos motiva. Tenho certeza que vai chegar alguém, Line. Isso aqui vai chegar alguém, porque os outros episódios a gente também consegue chegar. E uma honra, um prazer. Tamo junto, fiquem com Deus e até o próximo episódio.